Minha família toda foi martirizada. Minha mãe, meu pai, junto com meus irmãos e meu tio Mahmoud. Todo mundo, menos eu. Quando a gente pensa em infância ou em criança, normalmente a gente associa a brincadeira ou diversão. Mas será que é sempre assim? Apesar de que seja inacreditável, essa é a fala de Hitachi J, uma menina de 8 anos que vive em Gaza no documentário Through the Child's Eyes. Oi, meu nome é Julia Verli, eu tenho 13 anos e hoje eu vou falar sobre os traumas causados nas crianças pelo conflito entre Israel e Palestina. Todo mundo sabe que Israel é uma região marcada por muitos conflitos e um dos mais importantes é o seu com a Palestina. Mas onde tudo isso começou? Onde tudo isso teve origem? É muito importante falar que tudo isso teve origem nos tempos bíblicos e é algo assim muito antigo. E não era exatamente dividido naquela época entre Israel e Palestina, e sim entre árabes e judeus. Em Gênesis, Abraão tem 2 filhos, Ismael, considerado pelos árabes um antepassado, e Isaac, de quem descenderam Jacó e Esaú. Jacó, apesar de não ser o primogênito, como causa de tensão, recebeu de Deus a bênção da aliança, ou seja, a ele pertenceria a terra prometida. Além disso, em outro evento importante, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado para Israel, originando assim o povo judeu e suas 12 tribos. Agora, para a gente compreender o conflito atual, o conflito moderno, é importante a gente saber 2 conceitos: o antiarabismo e o antissemitismo. O antiarabismo ele é caracterizado como o preconceito ou a discriminação sobre os povos árabes, em que eles são relacionados, associados a terroristas. Já o antissemitismo é o preconceito sobre o povo judeu, que resultou em várias violências, como o Holocausto. Pode-se dizer que o contexto atual teve início com o movimento sionista, no final do século XIX, com o jornalista húngaro Theodor Herzl. Ele defendia a teoria de que devia ter a criação de um Estado judeu na Palestina, porque no resto do mundo o povo judeu era muito perseguido, e como eles tinham estado naquela região antes da expulsão pelos romanos, ele defendia que eles deviam ter um Estado independente lá. Apesar de não ter nenhuma oficialização do Estado sendo criado, houve muitas migrações de judeus para a região, criando assim um atrito com os árabes, que já estavam lá há muitos anos. Foi só depois de uma tragédia que chocou o mundo, o Holocausto, que a ONU tomou a decisão de dividir a região entre 53% para Israel e 45% para a Palestina. Apesar do povo israelense ser menor em quantidade do que os povos árabes. Apesar da proposta ter sido recusada pelos povos árabes, em 1947 foi aceita na Assembleia Geral da ONU e, em 1948, foi proclamada a fundação de Israel. Apesar de que se passaram muitos anos, ainda tem muitos conflitos atuais. E um exemplo deles é o 7 de outubro de 2023. O que aconteceu foi que grupos palestinos ligados ao Hamas fizeram um ataque surpresa em Israel, deixando mais de 1.000 mortos e 250 reféns, que tem alguns que ainda não foram resgatados até hoje, configurando assim o ataque mais mortal em um só dia no país. Imagine tudo isso numa criança que estava presente nesse ataque. O que isso gera? A resposta é traumas. Mas o que são traumas? Antes de saber o que ele é importante saber que ele pode ser definido como psicológico ou físico. Apesar do trauma físico também estar presente num contexto de guerra, hoje eu vou dar mais destaque para o psicológico. Ele pode ser caracterizado como uma resposta emocional do corpo, onde uma situação, diferentemente de uma situação que é apenas difícil, ela excedeu a capacidade humana de lidar com aquela situação. E aí fica uma lembrança no corpo da criança ou do adulto para sempre, que é lembrada frequentemente. Já que ela é lembrada frequentemente ou a todo tempo, o que ela afeta? Ela leva o corpo a ficar sempre em estado de alerta, levando a sentimentos de tensão, ansiedade e medo. Se tudo isso já é difícil num adulto que já tem maturidade, imagine numa criança
que teve que desenvolver essa maturidade antes do necessário para lidar com essas situações. Vamos ver um exemplo. اتصل معك عم اتصل ها كنت نايم اتصل ايش كنت نايم صار قصف عليك وانتوا نايمين خايف الحين؟ خاف ليش خايف؟ خلص الفصل الحين خلص يا عم خلص خلص هي معاك ماشي؟ خلص Esse vídeo mostra uma criança que tem lidado com situações traumáticas no cotidiano, as situações de guerra. É um menino pequeno que vive em Gaza. É impossível assistir esse vídeo e não perceber como essas experiências traumáticas elas podem afetar o psicológico de crianças. Agora, depois que eu já falei o que é trauma, como as crianças podem sofrer com isso, agora é importante falar quais são as formas pelas quais o trauma se manifesta nas crianças que sofrem com esses conflitos. São muitas formas pelas quais o trauma pode se manifestar, mas eu peguei as 3 principais para falar aqui hoje. A primeira delas é o transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT. Ele é caracterizado por um transtorno mental que é manifestado depois dessas experiências traumáticas. E ele pode ser manifestado em crianças com pesadelos, flashbacks, sensações de ameaça e levando assim a alterações no estado de alerta do corpo da criança. Um estudo realizado na cidade de Sderot, em uma cidade israelense, ele mostra que de 75% a 95% das crianças que viviam na região, elas apresentavam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, mostrando qualquer um dos sintomas que está aí, como pesadelos, flashbacks, medo, ansiedade, enfim. O segundo são as regressões comportamentais, que, como o próprio nome já diz, a criança ela tem comportamentos regressivos, ou seja, de idades anteriores. Podem ser caracterizados por dificuldade na linguagem, o desejo de brinquedos mais infantis e a necessidade de atenção constante. Um estudo, uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Gaza, mostrou que 70% das crianças que viviam na região apresentavam regressões comportamentais. E elas apresentavam comportamentos de idades anteriores, como já dito, e sempre com muita ansiedade, pesadelos, enfim. O terceiro, que eu separei, foram os impactos no desenvolvimento da criança. Esses impactos, eles são decorrentes de experiências traumáticas, experiências de guerra, como bombardeios ou destruição de casas. Enfim, e eles prejudicam diretamente o desenvolvimento escolar, emocional e social, além da saúde física da criança. E por mais que Israel seja uma região em que as crianças são muito prejudicadas pela guerra, a Palestina e Gaza também são. Mas são mais ainda, porque lá as crianças não têm tantas condições, não têm tanta segurança como sistema de segurança por sirenes ou abrigos seguros em tantos lugares. Então, por isso, as crianças que vivem em Gaza ou na Palestina são muito mais impactadas e, por isso, têm mais resultados que geram mais efeitos negativos nessas crianças. Então, agora, para ver isso na prática, tem alguns casos reais que eu fiz uma entrevista com uma família judia que está em Israel, mas que terá sua identidade preservada, e uma adolescente árabe que vivenciou algumas experiências de guerra. Nessa entrevista, eu fiz várias perguntas, mas hoje eu separei 3
que eu considerei que são as mais importantes para trazer aqui. A primeira delas foi como é a rotina das crianças em tempos de conflito. Na visão judia, eles levam em Israel com certa normalidade, apesar de estarem em tempos de conflito, e as escolas, na maior parte do tempo, ficam abertas, funcionando, porque tem sistemas de segurança preparados para caso alguma coisa aconteça. Já a adolescente árabe relatou que as escolas, na maior parte, ou todas elas, ficam fechadas ou suspensas por um bom tempo. E, além disso, a falta de recursos básicos, como água ou luz, são coisas que desgastam ainda mais o dia a dia dessas crianças. A segunda pergunta que eu trouxe foi: quais situações do cotidiano despertam mais lembranças traumáticas nas crianças? A família que tem em Israel falou que sons comuns, como o barulho de ônibus, metrô, ou qualquer coisa que lembre a sirene, são coisas que dão gatilho nas crianças, porque esses barulhos fazem elas lembrarem de situações de perigo. Na visão árabe, foi dito que barulhos altos e repentinos, ou cenas fortes, como alguém que possui alguma deficiência proveniente da guerra, são as coisas que despertam mais lembranças traumáticas nas crianças, porque são cenas mais fortes. A terceira e última pergunta foi se as crianças entendem o que está acontecendo nesses tempos de conflito. A família que está em Israel disse que, apesar de elas serem muito novas, as crianças entendem o que está acontecendo porque é explicado esse contexto para elas e, desde cedo, elas já têm treinamento nas escolas para elas saberem como agir se algo acontecer. Já a adolescente árabe disse que os mais novos, principalmente, mas também os mais velhos, provavelmente não entendem o que está acontecendo porque isso não é explicado a eles e eles não têm tanta infraestrutura de segurança para conseguir entender o contexto. Essas perguntas, elas mostram como territórios diferentes, rivais, territórios inimigos, têm muitas diferenças. Mas eles sempre têm uma coisa em comum: os traumas. Eles não distinguem lado, religião ou origem. Eles interrompem infâncias, eles moldam futuros que poderiam ser marcados por muitas oportunidades, mas ficam marcados pela tristeza. Então, cabe a nós, como sociedade, pensarmos se vale a pena realmente sacrificar a infância de crianças que pagam o preço de conflitos que muitas vezes nem sequer compreendem. Obrigada.